Olá, vamos continuar nossa leitura de Opúsculo Humanitário. Esse é o terceiro vídeo. Obra de Nízia Floresta, solicitada pela FUVEST entre os anos de 26 a 29. Bora continuar? Estamos no capítulo 4. As mulheres romanas assinalaram-se por heróicas virtudes, de que as mulheres modernas não têm dado ainda como elas exemplos. Porém, déspotas tais como os romanos não podiam compreender e ministrar à mulher a educação que lhe convém. Os déspotas querem escravos que se submetam humilde e cegamente à execução de suas vontades, e não inteligências que se oponham a elas e ensinem aos povos a sacudir o seu jugo. Fácil lhes foi, pois, deixarem na ignorância essa parte da humanidade a quem Deus, em sua paternal previdência, aquinhoou de maior porção de bondade e doçura. O egoísmo desse grande povo a respeito do sexo revela-se autenticamente em duas palavras do sábio e austero Catão. Esse oráculo disse: tratemos as mulheres como nossas iguais, e para logo elas tornar-se-ão nossas senhoras, e exigirão como tributo o que hoje recebem como uma graça. Infeliz Catão! Pensando assim da mulher, bem longe estavas de prever o leito de desesperação que em Utica te preparavam os profundos desgostos causados pelos ambiciosos, inimigos de teus austeros princípios, a quem, como a ti, faltaram desde a infância esses anjos de paz que tão salutar poder exerceriam sobre os destinos dos homens, se os homens soubessem compreender bem sua grande missão na sociedade. Nesse terrível momento em que o estoico republicano, perdendo toda a esperança de libertar a pátria e não querendo dever a vida ao tirano que detestava, rasgou suas próprias entranhas depois de ter lido o diálogo do sublime Platão sobre a imortalidade da alma. Nem ao menos pensou que, se uma mãe religiosa e esclarecida lhe tivesse dirigido os primeiros passos na vida, talvez tivesse ele feito melhor uso de suas virtudes e da leitura daquele admirável escrito. Assim, a orgulhosa Roma, apresentando nos fastos de sua história os pacíficos numas, adoçando por suas instituições religiosas a natural ferocidade dos romanos, os brutos, crendo servir a república por um furor que enluta a natureza, os césares, subjugando o mundo pelo poder de suas armas, sempre vitoriosas, os cíceros, exaltando os povos por sua eloquência, julgava-se quite para com a mulher, unindo a esses nomes os da Lucrécias, das Comélias, das Vetúrias, etc. A detestável Fúvia, picando com um alfinete a língua do mais ilustre orador romano, não seria antes para vingar o sexo, cuja condição aquela grande eloquência nunca procurou melhorar, do que para satisfazer o furor de que se atribuiu pelas Filípicas publicadas pelo célebre escritor? E essa ação horrorosamente repugnante, sobretudo em uma mulher, não lança como que um espesso véu sobre as severas virtudes daquelas respeitáveis matronas? Em uma sociedade em que a educação e o espírito das mulheres fossem rigorosamente cultivados, poderiam aparecer monstros tais como as Messalinas, as Túlias, as Agripinas? Capítulo 5. É uma verdade incontestável que a educação da mulher muita influência teve sempre sobre a moralidade dos povos, e que o lugar que ela ocupa entre eles é o barômetro que indica os progressos de sua civilização.
entre os bárbaros do norte e os selvagens da América e da Oceania, que papel representou e representa ainda a mulher, principalmente nas duas últimas regiões? A fé, que muito humilhante seria para uma mulher dizê-lo. Aqueles que têm viajado por esses países ou lido a nação que de seus povos fazem verídicos historiadores, lamentam tanta degradação da espécie humana. Deixaremos em silêncio a sorte da mulher da Europa na Idade Média, sob os Clovis, Carlos Magno, Otton o Grande, Godofredo de Bouillon, Rodolfo de Habsburgo e Maomé II, vencedor de Constantino XII, último imperador grego, com o qual acabou o Império Cristão de Bizâncio, para dar lugar entre as monarquias europeias à primeira monarquia otomana. Os cruzados, trazendo à sociedade ocidental o desenvolvimento da navegação, da indústria, das artes, das ciências e as línguas que lhes foi preciso aprender para estabelecerem uma comunidade de ideias entre os povos de gênio e línguas diversas, preparando-lhe assim a época da Renascença, em que a Itália e depois a França tanto brilharam. Nenhum melhoramento fizeram na sorte da mulher.